Hoje temos um especial sobre Edith Piaf, que aniversariaria no dia 19 de dezembro. Eu resolvi fazer uma homenagem a Edith Piaf, porque eu assisti o filme em 2007, 2008, acho que assisti em 2008, assisti uma vez, assisti, aliás, esse ano de novo, e eu fiquei pasma. E quando eu vi essa reportagem, né, essa matéria na revista O Rosa Cruz, sobre Edith Piaf, eu chorei tanto, eu chorei muito. E assim, porque eu tinha uma visão dela, realmente, que é o que fala, de uma visão de bêbada, de drogada, de doida. E porque é isso que passa, a mídia passa isso, ela passa o seu lado ruim. E não passaram o lado bom dela, né? Então, quando eu fiquei sabendo que ela era minha soror, eu chorei e me arrependi dos pensamentos que eu tive sobre ela. Porque eu acho que as pessoas têm que ver a essência da pessoa dentro e não passar somente o mal. Porque é o que eu falo, o que dá ibope é aquela coisa ruim, né? Se falarem mal de mim aqui na Vila Sônia, que eu sou conhecida, muita gente vai acreditar, né? Ah, sim, a Débora, nossa, ela fez isso, aquilo. Agora, se falarem coisas boas, as pessoas vão deixar para lá, né? O que vai dar ibope é aquilo que falam mal e não aquilo que se faz bem, né? Então, eu resolvi fazer essa matéria em homenagem a ela. Claro que eu já pedi perdão ao Cosmo. Esse perdão com certeza chegou à consciência dela, porque eu também acredito na consciência geral, né? Não naquele Deus que as pessoas acreditam. E esclareço isso porque é uma forma de mostrar para as pessoas que tudo que a mídia diz, desconfie, né? Desconfie, porque tem muitas mentiras, tem muita manipulação aí. Então, eu faço com prazer isso e agradeço imensamente aos fratres da Amorque, às sorores, que deixaram eu fazer essa matéria, que me autorizaram a fazer essa matéria. Eu acho que quem não conhece Edith Piaf, né, é uma cantora, atriz, compositora extremamente famosa, né? Saiu até um filme dela, ela é muito consagrada. Então, seu nome verdadeiro é Edith Giovanna Gassion. Ela nasceu em Paris em 19 de dezembro de 1915 e faleceu em Grasse aos 10 de outubro de 1963. Foi uma cantora, compositora e atriz consagrada pela sua voz e pelas músicas que cantava. Essa matéria aqui, que eu vou falar sobre ela, eu pedi autorização, inclusive, para a Ordem Rosa Cruz, para a Amorque, porque aqui numa revista chamada O Rosa Cruz, de outubro de 2015, vejam, ela saiu sobre a Edith, tá? Então, deixa eu abrir aqui o arquivo. Mas eu nem vou precisar abrir o arquivo, porque eu vou ler na íntegra isso. Vou precisar abrir sim, porque eu tenho que falar uma coisa antes de eu começar a ler isso daqui. E eu quero ler mesmo, né? Porque a história é muito interessante e, na verdade, eu não posso modificar as palavras aqui. Então, vocês vão verificar, inclusive, as figuras, né?
Então, veja bem que, olha, a fonte desse artigo que eu vou ler, que é um pouco extenso, tá? É um artigo de autoria de Serge Toussaint, grande mestre da jurisdição da língua francesa, publicado na revista O Rosa Cruz, número 292, outubro de 2015, ISSN do 2318-7107, Direitos Exclusivos da Ordem Rosa Cruz Amorque. Isso é muito importante, porque realmente eu não iria fazer alguma coisa, não iria pegar alguma matéria, né, sem que eles me autorizassem, tá? Então está aqui, eu vou colocar umas fotos dela, como a Edith Piaf, a Rosa Cruz está aí. Aqui é a capa, né, que eu mostrei já para vocês. Então vamos lá, eu vou ler isso daqui, tá? Algumas vezes eu vou olhar para vocês, outras não, porque eu não consigo ler e olhar ao mesmo tempo, também não consigo decorar. Bom, aí ele está contando assim: quando eu era pequeno, Edith Piaf era muito popular, e eu me lembro do quanto meus pais, meu pai em particular, gostava de ouvi-la cantar. Naquela época, as letras de suas canções me eram indiferentes, sobretudo porque se dirigiam aos adultos. Sua voz, em contrapartida, me enfeitiçava por seu timbre, seu poder e por aquilo que eu poderia chamar de sua impregnação, na falta de um termo mais apropriado. De maneira mais ou menos consciente, eu tinha a impressão de que era sua personalidade profunda, sua alma, que vibrava e se exprimia através dela. Jamais imaginei que um dia eu seria levado a falar dela em honra de sua memória e que teríamos em comum o fato de pertencer à Fraternidade Rosa Cruz. Muitos livros e filmes foram consagrados a Edith Piaf. Todavia, sem querer causar polêmica ou me deixar conduzir por julgamentos de valor que poderiam parecer arbitrários, a maioria de seus autores não soube lhe atribuir toda a sua dimensão. E, aliás, foi por isso que eu quis fazer essa matéria, porque vocês vão verificar aqui também, que comenta, né? Que no filme passa uma imagem dela e não é aquilo exatamente. Naturalmente, eles traçaram sua carreira como cantora com certa fidelidade, mas a imagem que deram da mulher, que ela continua sendo superficial e às vezes mesmo caricatural, a saber, dominadora, ninfomaníaca, caprichosa, depressiva, alcoólatra, supersticiosa, devota, etc. Certamente ela não era perfeita e nem pretendia sê-lo. No entanto, aqueles que a conheceram de verdade, que evidentemente não foram contatados para a elaboração desses filmes e livros, sabiam e sabem que por trás dessa imagem cunhada pela mídia se escondia uma belíssima personalidade e ainda mais uma belíssima alma. Gente, desculpa, eu dei um soco aqui na câmera com a revista, mas vai ficar assim. A Gazeta de Pinheiros, o mais tradicional jornal regional do Brasil. Faz parte do Grupo 1, que também editam os jornais do Butantã, Morumbi News, Tribuna de Santo Amaro e São Paulo News. Casa da Sogra, estúdio musical, www.ciacasadasogra.com.br. Entre em contato agora mesmo e agende um horário para a sua banda. Ensaios, gravações, lives, vídeos, www.ciacasadasogra.com.br ou pelos telefones 11 3501 4844 ou 99710 8981. Ateliê Marlene Olim, a fábrica de ideias, peças especiais e artesanato em geral. Ligue 11 99967 7686. Muito felizmente, alguns autores souberam prestar a Edith Piaf a homenagem que ela merecia. Dentre eles, eu citaria Hugues Vassal, que se dignou
estar entre nós para nos falar dela com tanta emoção. Amigo íntimo e confidente de Edith, ele escreveu vários livros notáveis sobre ela, dentre os quais Nos Passados de Edith Piaf, no qual explica como ela veio a se afiliar à Ordem Rosa Cruz. Sabendo que ela havia sido membro da Ordem, ele me contatou em 2009 para conversar a esse respeito. Encontramo-nos então na sede da Ordem na Normandia e logo simpatizamos um com o outro. Compreendi então a que ponto ele amava e conhecia bem Edith. Logo, não nos surpreendemos que ele tenha sabido fotografá-la tão bem, conforme testemunha magnificamente o livro-álbum Edith Piaf, Uma Vida em Preto e Branco, que ele acaba de coeditar com Jacques Passis. Num de seus primeiros livros, publicados em 1986, com o título Piaf, Meu Amor, eis que o Hugues Vassal escreveu a respeito dela. Isso ele está dizendo no livro, tá? Agora eu possuía tudo aquilo que fazia, ainda faz e sempre fará. A própria polpa espiritual de um ser que foi uma grande artista e que permanece sendo uma mulher terrivelmente emocionante e perturbadora para quem a fé, a religiosidade e a comunicação com o invisível, o além, caminham junto com a própria vida e não podem ser dela separadas para nenhum pretexto que seja. Querer tirar de Edith seu apego místico e negligenciar seus élans espirituais, mesmo que sejam por vezes hesitantes e imperfeitos, seria tirar toda a substância do ser, seria simplesmente negá-la e fazê-la desaparecer, deixando apenas uma boneca vazia e inanimada. O mesmo deve se aplicar a todos nós. Nós temos que ter a nossa essência, né? Com toda certeza, este excerto do capítulo intitulado Piaf Mística mostra a que ponto Hugues Vassal soube ler a alma de Edith. O outro autor soube ir além das aparências e captar a personalidade profunda de Edith. Trata-se de Frederic Brum, a quem temos igualmente a honra de termos entre nós. Seu pai, o célebre letrista Jean-André Jacques, foi também um amigo íntimo de Edith Piaf. Para você ver, vocês vão cutucando as histórias, né? E vão descobrindo. Quando ele faleceu, em 2003, Frederic teve acesso à sua correspondência pessoal e descobriu, por uma casualidade, que ele também havia sido membro da Amorque. Alguns anos mais tarde, em 2008, ele pediu para se encontrar comigo e foi assim que nos conhecemos. Em 2010, por ocasião de um livro consagrado a alguns dos grandes intérpretes da canção francesa, ele redigiu, a pedido do editor, um belíssimo capítulo sobre Edith Piaf, não se esquecendo de evocar sua busca espiritual e sua filiação à Ordem Rosa Cruz. Permitam-me citar igualmente um excerto daquilo que Frederic Brum escreveu a respeito de Edith Piaf. Edith Piaf aparece regularmente na mídia. Numerosas biografias foram escritas sobre ela nos últimos anos. O longa-metragem que lhe foi consagrado, Piaf, um hino de amor, conquistou amplo sucesso no mundo inteiro. Este filme choque corresponde bem à nossa época e caricatura sua vida excessivamente. Não tenho certeza se o espectador virá a conhecer Edith Piaf realmente após assistir a ele. Além disso, quem pode ter a pretensão de conhecê-la de verdade? Edith Piaf tem muito mais profundidade e ingredientes do que essa cantora de rua que se tornou um ídolo de aparência rock, desembaraçada, drogada e exaltada, que o diretor, apesar de seu talento, nos quis apresentar.
Existe outra Edith, mal conhecida e mais secreta. Além de sua força e sua fragilidade, dos seus sucessos e desilusões, dos seus acidentes, dos seus problemas de saúde, dos seus amores perdidos e das suas ressurreições, se esconde uma mulher de crença, culta e que sempre buscou sondar as riquezas e os mistérios da existência. Como acabo de me referir a Jean-André Jacques, pai de Frederic Brun, eu gostaria de partilhar com vocês uma lembrança particular. Sabendo que ele era membro da AMORC há muitos anos, eu sonhava há muito tempo em entrar em contato com ele a fim de saber mais sobre seu encontro com Edith Piaf. Todavia, eu não ousava importuná-lo. Finalmente decidi-me a lhe telefonar e acabou sendo para mim, e acredito que para ele também, uma troca particularmente emocionante. Ele me explicou notadamente como, por amizade a ela, ele se afiliou sem grande convicção à Ordem Rosa Cruz, antes de descobrir o quanto essa vereda mística respondia à sua busca interior. Por fim, ele permaneceu membro até a sua morte. No decurso de nossa conversa telefônica, Jean-André Jacques explicou-me também que muito pouco tempo depois de se afiliar à Ordem Rosa Cruz, Edith Piaf pediu-lhe que escrevesse uma canção que, de maneira simbólica, exprimisse a felicidade que ela sentia por ter se tornado Rosa Cruz. Como suporte para tanto, ela quis utilizar uma música que havia escutado por ocasião da turnê que havia feito em 1956 nos Estados Unidos, e durante a qual visitou a sede da jurisdição americana da AMORC. Assim nasceu a canção Soudain Inévalée, na qual ela se refere notadamente à paz profunda tão cara aos Rosa Cruzes. Então, vocês têm o link aí embaixo, né, na descrição do programa, e quem quiser ouvir essa música, por favor, clique que vocês ouvem no YouTube. Qual foi precisamente o caminho espiritual de Edith Piaf? Como vocês certamente sabem, ela havia sido batizada na religião católica. Muito fervorosa em sua fé, ela se remetia frequentemente a Jesus, a Maria e a Santa Teresa de Lisieux, por vezes de modo um pouco excessivo. Como muitos artistas, ela também era muito supersticiosa. Porém, atrás dessa devoção religiosa escondia-se um desejo intenso de melhor compreender o sentido profundo da existência. Para parafrasear o título de uma canção magnífica de Charles Dumont, que também era muito próximo a Edith, ela procurava o ouro do tempo. Em sua solicitação de afiliação à AMORC, ela respondeu à questão: por que você deseja se tornar membro? Ela respondeu da seguinte forma: porque sou apaixonada pela busca da verdade e eu me sentiria mais próxima de Deus tentando aprofundar e compreender seus maravilhosos mistérios. Aqui, inclusive, na revista, tem um fragmento da solicitação de afiliação à AMORC, preenchida por Edith Piaf no dia 12 de abril de 1955, só que eu não sei se eu posso mostrar isso, então eu não vou mostrar, tá? Alguns autores, porque essa revista é interna, alguns autores, dentre os quais Hugues Vassal, disseram que Edith Piaf era mística. Isso é absolutamente correto, mas no sentido etimológico do termo. De fato, essa palavra recebe muitas vezes um sentido pejorativo, de modo que muitas pessoas pensam erradamente que um místico é um indivíduo etéreo, ou mesmo maluco, não adaptado à vida e totalmente desprovido de senso prático. Na realidade, a palavra misticismo provém do grego músticos, ou musticos, que quer dizer estudo dos mistérios. Assim, pois, um místico
é uma pessoa que se interessa pelos mistérios da existência e que procura não apenas conhecer melhor a si mesmo, como também compreender o sentido profundo da vida. Tal era o caso de Edith Piaf, o que explica por que ela se tornou Rosa Cruz. Foi em 1955 que Edith Piaf se afiliou à Ordem Rosa Cruz, que ela conheceu por meio de Daniele Bonel, sua fiel secretária, e de Mark, marido dela e músico de Edith. Ambos já eram membros e acreditavam que era chegado o momento de falar a respeito da Ordem com Edith. Ela permaneceu membro até sua morte em 1963. Durante esses 8 anos, ela estudou conscienciosamente os ensinamentos Rosacruzes, que naquela época já se apresentava, assim como é hoje, sob a forma de monografias que se recebe em casa, no ritmo de 4 por mês. Dos 12 graus que são compreendidos por estes ensinamentos, ela teve tempo de estudar 7, o que foi mais do que suficiente para abrir-lhe outra abordagem da existência. De maneira sutil, ela passou progressivamente da religiosidade à espiritualidade, ou seja, da crença ao conhecimento. Muito sinceramente, a despeito de sua degradação física devida a uma vida de provações e excessos, em certos aspectos, creio que as pessoas que com ela conviveram naqueles anos puderam perceber essa transformação. Vejamos brevemente algumas noções Rosacruzes às quais ela aderiu e que mudaram sua maneira de ver as coisas. Antes de sua afiliação à MORC e em razão de sua formação católica, ela tinha tendência a considerar Deus como um ser antropomórfico, que decide o destino dos homens, incluindo as provações por que passam e o momento de sua morte. Eis a razão pela qual ela dizia amá-lo, na mesma proporção que o temia. Além disso, ela acreditava no paraíso e no inferno e se inquietava em saber não apenas aquilo que se passaria com sua alma após a morte, como também se ela tornaria a ver os seres caros que ela havia amado. Seus estudos Rosacruzes lhe ensinaram 3 princípios fundamentais. Deus lhe se assemelha a uma consciência-energia que se exprime no universo, na natureza e no próprio homem por meio de leis impessoais. O destino de todo ser humano é condicionado pela maneira segundo a qual ele aplica o seu livre-arbítrio e pelo karma que disso resulta. Cada um de nós vive na Terra para evoluir o estado de sabedoria, o estado de Rosa Cruz, e o que implica se reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias. Conta-se que Edith Piaf confessou a Ginot Richer, uma de suas amigas: numa outra vida eu devo ter feito bem muitas coisas para que Deus tenha me enviado com essa voz. Em outras palavras, ela atribuía aquela voz extraordinária a seu bom karma. Alguns espíritos rabugentes poderiam acrescentar: mas o que ela fez para ter uma vida tão penosa e com tantas provações? A isso eu responderia dizendo que não temos necessariamente as provações que merecemos, mas aquelas que somos capazes de superar e de transformar em experiências úteis para a nossa evolução espiritual. Edith sabia disso e escolheu levar uma vida certamente difícil, mas também rica e intensa no plano místico. Isso é tão verdade que ela bradou alto e forte numa canção testamento, algo que atesta por si sua força interior e seu senso de responsabilidades. Não, absolutamente nada. Não, eu não me arrependo de nada. Está aí também o link para vocês ouvir essa música. Ela também sabia
que o caso não existe, que o acaso não existe. Para tomarmos de empréstimo a definição de Albert Einstein, o acaso é o caminho que Deus toma quando ele deseja permanecer anônimo. Paralelamente, aquilo que ela aprendeu na Amorque, e conforme especifica Frederic Brum no texto que consagrou a Edith, ela era pertinaz no aprimoramento de sua cultura geral e na ampliação de seus conhecimentos de filosofia. Falando dela, o compositor Felipe Guerard declarou um dia: tínhamos longas conversas muito sérias. Ela me falava de suas leituras. O que me surpreendeu é que ela lia Platão. Ela se interessava muito pela filosofia e por certas teorias místicas. Discutíamos assuntos como a imortalidade da alma. Hugues Vassal, por sua vez, nos confia em seu último livro. Quando ingressei no círculo de seus íntimos, ela estava aficionada por teologia e filosofia, fazendo-nos partilhar de um entusiasmo tão surpreendente quanto improvisado por Teilhard de Chardin. Com segurança e com uma filigrama de humor, eu diria que La Piaf não tinha um cérebro de passarinho. Além da inteligência do coração que todos que a conheceram podem afirmar, ela era muito mais culta do que se pode pensar. Todavia, a esse respeito, ela dava prova de uma real modéstia. A propósito da inteligência do coração, vocês sabem que o amor estava no âmago da vida de Edith Piaf e que foi o tema central da maioria de suas canções, dentre as quais a célebre Hymne à l'amour, que significa hino ao amor, uma das raras canções que ela própria compôs. Também está no link na descrição do programa para vocês ouvirem. Seria, contudo, um erro pensar que ela reduzia o amor àquele que dois seres sentem um pelo outro, como, por exemplo, os amores que ela vivenciou com tanta paixão ao longo de toda a sua vida. Ela gostava de amar de maneira geral e foi esse amor pelo amor que condicionou toda a sua existência, seja pelos homens que a amaram, pelo seu público que o retribuía ou por seus irmãos humanos em geral. É preciso notar que ela atribuía ao próprio Deus essa inclinação a amar, o que a levou a dizer: eu criei em Deus e no amor, porque amo Deus e é Ele quem me permite amar. Essas são as palavras dela. Como vocês certamente sabem, Edith Piaf fazia tudo com paixão. Quando se tornou Rosa Cruz, seu entusiasmo foi tal que ela comunicou o fato à maioria das pessoas que lhe eram próximas, das quais algumas a seguiram nessa via. Em contrapartida, ela jamais comunicou sua filiação à Amorque aos jornalistas ou ao público. No máximo, usava, por vezes, uma pequena rosa cruz ao redor do pescoço. Talvez ela temesse ser mal compreendida ou julgada erroneamente. Podemos entendê-la, pois os preconceitos sempre foram muitos quanto aos movimentos ditos esotéricos. Tanto é que, frequentemente, eles são comparados de forma, equivocada às sociedades secretas. Entretanto, lembremos que desde o seu surgimento no século XVII, a Fraternidade Rosa Cruz teve entre seus membros personalidades tão notáveis quanto Paracelsus, Francis Bacon, Baruch Spinoza, Isaac Newton, Benjamin Franklin e artistas como Claude Debussy, que é um compositor de música clássica, Eric Satie, Yves Klein e muitos outros. E Gilbert Bécaud não cantou O importante é a rosa, acredite em mim? A esse respeito, permitam-me salientar que a cruz simboliza o corpo do ser humano e a rosa, sua alma, em vias de evolução. A cruz, né? A cruz.
Ainda em nossos dias, a Ordem Rosa Cruz tem entre seus membros cientistas, pensadores e artistas de renome, sua afiliação sendo confidencial e cabendo unicamente a eles torná-la pública ou não. No entanto, a maioria dos Rosa Cruzes são pessoas mais comuns, na falta de um melhor termo qualificativo. De maneira geral, a AMOR, que está desde sempre aberta a homens e mulheres, sem fazer distinção de raça, nacionalidade, religião, opiniões políticas, status social ou qualquer outro elemento aparentemente distintivo. Nesse particular, ela se constitui numa fraternidade internacional e cosmopolita. Esse aspecto foi mais do que suficiente para que a Edith Piaf escolhesse tornar-se Rosa Cruz, pois se ela era profundamente espiritualista, era também profundamente humanista. Para ela, fundamentalmente, a humanidade era apenas uma única e mesma família de almas. Antes que se falasse nisso, ela era uma cidadã do mundo. Aconteceu-me por muitas vezes de ver Edith Piaf em sonho e todas as vezes ela estava feliz e radiante. Estou certo de que o fato de ter sido Rosa Cruz foi determinante para ela e a ajudou muito nos momentos difíceis. Ela deixou esse plano em 10 de outubro de 1963 nos braços de Daniele Bonel, e invocando o Deus de seu coração, como dizemos entre os Rosa Cruzes. Tinha apenas 47 anos. Tendo acabado de saber de sua morte, seu amigo Jean Cocteau, com quem mantinha uma correspondência regular, confiou aos seus próximos. É meu último dia nessa terra. Jamais conheci um ser tão pródigo de alma. Ela não a gastava, ela jogava seu ouro pelas janelas. Tendo dito essas palavras, ele próprio deixou o mundo terreno, talvez para acompanhar Edith no caminho que leva para o além. Julgando a sua vida tumultuada demais, a Igreja Católica impediu que ela se beneficiasse de uma cerimônia religiosa. Porém, seus irmãos e irmãs Rosa Cruzes estiveram com ela naqueles momentos e lhe deram todo o seu apoio fraternal e espiritual. E aí, onde está o perdão, onde está o amor, né, da Igreja Católica para não fazer uma cerimônia religiosa, né? Então, mas ela não foi abandonada pelos membros da AMORC. Segundo a tradição, Rosa Cruz passam-se cerca de 140 anos entre duas vidas sucessivas. Isto pressupõe que Edith ainda se encontra naquilo a que se chama comumente de além. Em termos Rosa Cruzes, ela vive enquanto alma no cósmico, no diapasão do plano de consciência que ela atingiu ao término de sua encarnação. Ela não está só nesse plano, outras almas, dentre as quais aquelas dos seres queridos que ela amou e que a amaram aqui na Terra, lá residem igualmente e partilham de sua presença. Quando for chegado o momento, ela se reencarnará e iniciará uma nova vida feita de outros encontros, outras experiências, outras realizações e outras tomadas de consciência, todas contribuindo para a integralização de sua evolução espiritual. Quem sabe ela ainda terá uma carreira de artista, beneficiando-se para tanto de tudo aquilo que já terá conquistado nesse âmbito. Assim se conclui esta homenagem a Edith Piaf. Como eu já havia dito, ela não foi perfeita e jamais fará parte das personalidades conhecidas por terem marcado a história por sua sabedoria. Todavia, permanece sendo uma das cantoras mais conhecidas do mundo. E antes de julgá-la por seus defeitos e suas falibilidades, como infelizmente tem de se a fazer, cada qual deveria se deter às qualidades
que ela manifestou e os esforços que compreendeu para se aperfeiçoar no que foi fiel ao ideal Rosa Cruz. Entre outras, ela foi corajosa, conscienciosa, generosa e caridosa, sem esquecer o perfeccionismo e a inspiração de que deu prova enquanto artista. É possível e não provável que ela reencontre a senda Rosa Cruz em sua próxima vida e prossiga dessa forma como um caminho místico que havia começado. Se esse for o seu desejo, não tenha dúvidas de que os portais da ordem lhe serão novamente abertos. E quem sabe, talvez estejamos entre aqueles e aquelas que conviverão com ela sem o mesmo saber quem ela foi. E isso termina a história dela aqui na revista. E embaixo tem todo um histórico que eu vou colocar na descrição do programa.